Boa noite, eu sou o Rui Alves e você está no Ponto de Vista. Esse que é o quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. O estado de Goiás possui 4 municípios que estão na lista dos 100 municípios com maior PIB do país. O município de Aparecida de Goiânia, situado na região metropolitana de Goiânia, é o terceiro maior PIB do estado, figurando na 80ª posição dessa lista, com um PIB de cerca de 16,9 bilhões de reais. Dentre todas as atividades comerciais e industriais de Aparecida de Goiânia, destaca também 2 polos industriais do município. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento econômico do município de Aparecida de Goiânia. Para bater esse papo, nós convidamos aqui Max Coelho, empresário. Max, obrigado pela sua participação e uma boa noite. Obrigado, boa noite, Rui. Obrigado a toda a equipe aí que está nos filmando. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco do ponto de vista nosso de Aparecida. Obrigado, é isso mesmo. Ponto de vista, queremos escutar o seu ponto de vista. Eu quero até apresentar aqui um pouco melhor. Você é empresário e presidente da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia. Isso mesmo, a SIAG. A SIAG. Queremos um pouquinho do ponto de vista da SIAG diante da sua gestão. Hoje estou como presidente aqui, presidente da SIAG, falar o ponto de vista da associação e do setor produtivo. Você é presidente da SIAG desde quando, Max? Eu estou na SIAG desde 2002, quando fui para Aparecida para montar minha primeira empresa, há 22 anos atrás. Então, desde lá, associado, fazendo parte das diretorias, eu assumi a presidência em janeiro de 2024. Então, lá são 3 anos de mandato. Então, 24 a 26. 24 a 26. Estou presidente 24 a 26, podendo ser reeleito por mais um mandato de 3 anos. Certo. É o primeiro mandato, coincidentemente, é o primeiro mandato de 3 anos, porque a gente começou a seguir a nossa federação, que é a FACIEG. Então foi uma sugestão que a FACIEG levou a todos as associações, sugestão, quem quisesse adequar ao modelo dela. Antes era 2 anos, um mandato de mais 2, então ficava-se 4 anos, podendo reeleger mais um. Aí depois, diretamente, depois pode se reeleger. Já tivemos outros presidentes que reelegeram mais de 2 vezes. No caso, Marco Daiplan, né, o nosso ex-presidente, um grande abraço para ele, e nosso conselheiro, e o Zé Luiz Celestino também, da Costa Brava, também foi reeleito por 2 vezes também. É a sua primeira participação na diretoria da SIAG? Já foi presidente alguma vez? Da presidência foi a primeira vez. Na diretoria, várias vezes já fui. Várias gestões eu participei como diretor. Certo. Sempre atuante. E aí, a eleição aconteceu no ano passado, correto? Final do ano passado. No ano passado, e era a última gestão do Marcos? Não, a última gestão era o presidente Leopoldo. Leopoldo ficou 2 mandatos. Já tinha sido reeleito? Já tinha sido reeleito e aí passou o bastão. A SIAG tem um fato importante, Rui, que é bom a gente deixar. A SIAG tem 38 anos né, de associação, vou contar um pouco dessa história, para a gente chegar no PIB. Mas todas as eleições nunca teve disputa, sempre foram aclamação e sugestão. Se reúne, se escolhe os nomes, se sugere os nomes, e aí as diretorias, os associados mais participativos, escolhe um nome e aí esse nome. Então não tem disputa lá. Entendi. Não se gera 2 chapas para poder disputar. Então é uma escolha por unanimidade. Por unanimidade. A gente vê o melhor nome no melhor momento e a gente tem um conselho, o presidente sai da presidência e vai para o conselho. Então, dos ex-presidentes, todos são conselheiros ativamente. Então, ontem mesmo eu estava reunindo com eles. As macros decisões são feitas nesse conselho. Esse conselho, ou os associados com poder de voto, quais são os critérios que eles buscam esse nome? Baseado em quê? Primeiro, alguém que tem uma história, que se identifica, tem que ser empresário, tem que participar, não vou me lembrar a regra, tem que estar na associação por algum tempo, tem que estar adimplente e tem que participar.
Então, na verdade, vai criando-se uma linha sucessória, como se fosse a empresa mesmo. Você começa lá como associado, depois você vai galgando uma diretoria menos participativa, outra mais participativa, e você vai galgando esse. E aí ele se pega nos diretores ou não diretores, não tem regra para isso. E aí você vai vendo o melhor momento, a melhor conjuntura, o melhor nome, vão se falando, vão se colocando alguns nomes, sempre preferência os vice-presidentes, e aí coloca os vice-presidentes, no meu caso eram os vice-presidentes, que atualmente é hoje, que é o João da FlexBase, que atualmente é presidente de um polo, lá em Aparecida também, que é meu atual vice-presidente. Então vamos conversando, como é que está o momento de vocês na empresa, dá para vocês se dedicar à associação, como é que está? E nessa conjuntura vão se discutindo os nomes, todo mundo vai participando e vão se afunilando, que foi no meu caso, o presidente Leopoldo com o ex-presidente Luiz Maronese sugeriu o meu nome. O presidente Leopoldo levou-se para todos os conselheiros também aprovaram o meu nome, levou para os diretores e para os presidentes de associação. Certo. Porque a Aparecida ela é a mãe, ela representa o município inteiro. E cada polo industrial, que hoje nós temos mais de 11, tá? Certo. Você falou em 2, mas nós somos eu destaquei 2, né? 2 importantes, grandes, né? Mas são muitos polos. Né? E nós somos mais de 11 polos industriais e em algumas associações que representam esses polos que fica de baixo. Elas trabalham exclusivamente nesses polos e a gente fala que é a filha, né? São as filhas. Então funciona mais ou menos assim. Você falando daí, eu também, apresentador aqui, sou empresário também, já fico visualizando. A pessoa na empresa, quando ela cresce, ela já exerce a função antes de ter o cargo. Sem dúvida. Então eu consigo imaginar que na associação então é mais ou menos desse jeito. É aquela pessoa que está, no seu caso, que já basicamente exercia uma ação parecida de um presidente, só que ainda não era o presidente. Mas não sou só eu. A gente tem que dar de César. Os diretores, inclusive hoje, vão se destacando, vão se apresentando, porque é momento e fase. Empresa a gente sabe muito bem disso. Né? Porque às vezes o cara está numa fase de transição, está numa fase de uma aquisição de uma nova empresa. Certo. Então o cara não pode se dedicar, a pessoa, o empresário não pode se dedicar tempo a uma segunda atividade. E associação, eu digo muito, é dedicação. Né? Você tem que dedicar seu tempo, você divide seu tempo, é uma doação né, para o sistema, e eu falo muito de ecossistema. Né? É uma doação para a gente melhorar o ecossistema. E a SEAG, a diretoria, ela é remunerada ou não remunerada? Nada. Então é doação 100%? Doação 100%. Bacana. Nem a gasolina e nem a comida, você tem que pagar. Né? Às vezes as pessoas acham, você tem um salário bom? e não tem, né? Lá, diretores, empresários, nenhum são remunerados. Certo. Existem funcionários, esses sim são CLTs, e esses são remunerados. Na verdade, então, até o contrário, né? Inclusive que o associado ele tem a tem que contribuição pagar, mensal, né? E o presidente paga também. Não é igual condomínio, não. Nem as vantagens do condomínio. O presidente de condomínio tem que pagar. Geralmente tem muitos que não pagam o condomínio, né? Tem essa isenção. Como eu estou presidente, eu vou sugerir isso aí. Mas lá eu falo o seguinte, a gente tem que dar um exemplo. A associação, ela não vive de ganhos, a não ser a associação. Lá a gente conseguiu, graças a todos os ex-presidentes, os diretores que participou, a gente montou um grande prédio, uma estrutura grande, que a gente tem espaços para locação. Espaço para evento, espaço, o Sebrae está lá dentro, a Companhia de Desenvolvimento está lá dentro, entendeu? Tem outras salas que a gente coloca para locação, mas a associação vive, né, de alguns produtos, certificado digital, tem uma gama de produtos que fazem sentido para o empresário, mas a grande remuneração dela é do associativismo, né? A pessoa que paga a mensalidade. Quanto é a mensalidade hoje lá? Ela começa da pequena e microempresa R$70. Uma grande empresa, um grande valor de R$200. Nossa. É uma contribuição pequena, mas que de todos dá para fazer o... É aquela junção de todos juntos, aí você cria a força. Né? Vamos falar então um pouquinho mais de Aparecida de Goiânia, né? Aprofundar inclusive aí agora para a gente chegar na questão do desenvolvimento. A Aparecida de Goiânia foi
conhecida há muito tempo, até pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, como cidade dormitório, né? Tinha esse costume dessas cidades, 19 cidades da região metropolitana de Goiânia, de ser dormitório. A pessoa ia para dormir e vinha para Goiânia para trabalhar e voltava. Só que mudou essa realidade. Na verdade, a gente já vê isso acontecer o oposto. Tem gente que ainda tem residência em Goiânia e já começou a ter desenvolvimento econômico em Aparecida de Goiânia. Max, pelo seu ponto de vista, o que você atribui a esse desenvolvimento econômico de Aparecida de Goiânia, inclusive uma vida independente do município? Então, Rui, excelente pergunta. E é uma história que eu adoro contar e mostrar para Goiás. Eu não vou nem dar meu ponto de vista, eu vou dar números e dados reais. Tá? Aparecida não só era uma cidade dormitório, como era uma cidade problema. Era a nossa Baixada Fluminense. Sim. Então você tinha o quê? Uma cidade que foi loteada na década de 70, né? Nos anos 80 você tem algumas indústrias em Aparecida por causa de estar bem localizada na BR-153, e você tinha aquilo ali, famosa Aparecida, Belém, Brasília, né? Belém, Brasília. Você tinha aquelas regiões do motéis que já tinham algumas empresas, e o resto de Aparecida era tudo isolado. Você tinha um Garavelo que era distante, você tinha um bairro perto do Mar de Germânia que era um monte de invasão. O que acontecia? Era uma cidade dormitório, né? As pessoas moravam em Goiânia, então você não deixava riqueza, não produzia nada, a cidade não tinha infraestrutura, a maioria dos empresários que levaram o telefone era interurbano. Na década de 80 era interurbano, ligava para Aparecida. Certo. Na região da Vila Brasília, que é a região dos motéis, lá era interurbano. Então você imagina, colado em Goiânia, só uma rua que divide ali o Parque da Laranjeira. Então, o Parque da Laranjeira era Goiânia, Aparecida, o telefone era interurbano, as empresas que tinham que bancar, a energia, as empresas que tinham que bancar, não tinha asfalto. Certo. E aí veio Norberto Teixeira, o primeiro prefeito. Qual que foi a ideia do prefeito? Qual que é a receita do bolo para Aparecida hoje estar com um PIB de 16,9 aí, bilhões, sendo a terceira do estado, colado em Anápolis? Isso é um dado de 2022. Isso. A gente tem expectativa que 23 e 24 superamos Anápolis, pelas empresas Até que porque a foram diferença lá. acho que era de menos de meio milhão, né? Meio bilhão, na verdade. E aí nós entramos em 2023, nós trouxemos o maior centro de distribuição da DHL, que estima-se faturar 4 bi ano só a DHL. Então vai dar um aumento no nosso PIB aí significativo. Então a gente acredita que 23 e 24 a gente passa, é a nossa meta, né? E aí, voltando lá na década de 80, o prefeito então convida alguns empresários, dentre eles é Luiz Celestino, Ricardo Zupani, Sandro Mabel, e fala, cara, a gente precisa mudar a Aparecida, nós precisamos industrializar. E aí se cria a Associação Comercial. Há 38 anos atrás, cria-se a CIAG. Qual é o intuito da CIAG? Trazer e desenvolver a Aparecida para o setor produtivo. Então, cria-se a CIAG com o intuito de pedir para o governador cedeu uma parte do CEPAG, se eu não me engano, de 15 a 20 alqueires, acredito que seja 15 os primeiros. Então o CEPAG cedeu, o governador da época, na década de 80, cedeu 15 alqueires para um município industrializar, que é o DAIAG, o primeiro polo industrial, grande polo, DAIAG, ao lado do CEPAG. Ele fica O agroindustrial é esse? Agroindustrial. E aí se cria esse polo e foi um sucesso absoluto. Rapidamente já se colocou, você imagina na década de 80 o CEPAG. Já era longe, há 10, 20 anos, imagina 40 anos atrás. Então se cria o DAIAG e aí vira um sucesso. Prefeito Norberto, junto com a associação, vamos criar mais um polo. Ao lado, cria-se um polo municipal chamado DIMAG, que também foi outro sucesso rápido. As empresas vieram com as condições e industrializou a Aparecida. Certo. E aí foram umas sequências de acerto de todos os prefeitos. Desde o primeiro também foi importante. Por quê? Porque ele setorizou a Aparecida e populacionou. Quando você populaciona, o que acontece? Ela tem que desenvolver. Você vai começar a desenvolver. E aí você traz empresas, você já tem mão de obra. Então era fácil. Porque você tinha uma densidade de população que era problema. E aí você traz empresa, você começa a gerar riqueza
né, dando emprego, tudo. E se consegue transformar a Aparecida. E essa densidade de população, inclusive, vindo de pessoas de outras partes do país para indo para o centro-oeste na perspectiva de moradia. Goiânia é uma moradia um pouco mais cara, as cidades circunvizinhas mais em conta, então um crescimento populacional que o município não tinha estrutura para suportar. Pessoas de fora que não tinham referência, precisaram de emprego, e as indústrias montando lá, indústria colocando mão de obra. Então, sim, foi um casamento perfeito. Então, essa receita que transformou a cidade. E aí veio-se todos os prefeitos após o Norberto com a mesma ideia. O que eles fizeram? Criaram uma Secretaria de Indústria e Comércio. Quem indica o secretário é a SIAG, desde a criação. Então, o secretário de Indústria e Comércio é uma sugestão da Associação Comercial. Hoje quem está? Hoje é o Felismar. Certo. Felismar, que foi secretário em 98, nos anos 2000, no mandato do Ademir. No mandato do Ademir, ele esteve secretário, que construiu o Polo Industrial Goiás, que é hoje o nosso maior polo lá, que é o que você estava falando da de referência. Esse é o de referência, que é o maior polo lá. Tem 260 empresas instaladas lá, que foram feitas nos anos 2000. Entendi. Bem interessante. E aí, a sequência dos prefeitos que assumiram... Todos fizeram um pouco. Aí Maguito fez um pouco, Tião Viana, e todos fizeram isso aí. Tivemos um diferencial com o Maguito, porque o Maguito, a gente brinca, primeiro pela competência, pelo quem foi Maguito Vilela, mas os astros se conspiraram. Então, como ele tinha um trânsito muito bom em Brasília, e pega o início do governo Lula e canaliza muitos recursos para Aparecida, e aí o que ele faz? A Aparecida conseguiu se industrializar. As mãos de obra, tudo pronto. O que faltava para Aparecida? Infraestrutura. Então o Maguito, além de criar polos e criar oportunidade, ele começou a estruturar a Aparecida com eixos estruturantes, trazendo um asfalto. E aí vem Gustavo Mendanha, Vilmar Mariano, seguindo essa linha. E todos os ex-prefeitos fizeram muito por Aparecida no seu momento, na sua gestão, que contribuiu muito para isso. Me corrija se eu estiver errado. Inclusive, o último polo a ser inaugurado com recurso municipal é o Dianô, né, que carrega o nome do Norberto Teixeira, não é isso? Mas esse é estadual. Ele é estadual. Então aí, o último com recurso municipal chama vice-presidente José Daniel Alencar. Que foi feito na época do Ademir, foi reinaugurado com o Maguito, e aí porque vai começando, vai se legalizando, você não tem início e fim. O Dianote tem porque é o seguinte, muda-se as regras, né? Aparecida hoje não se pode mais doar terrenos. Nessa época, todos esses polos, os terrenos eram doados. 100% doados? 100% doado. Não, tinha uma obrigação, né? Sim, você tinha uma obrigação de construir, de empregar. Existiam umas regras que têm que ser cumpridas. As empresas que cumpriram a regra, tanto os X funcionários, proporcional, dá preferência para Aparecida, a cadeia produtiva dele ser de Aparecida. Então seguia essas regras. Quem seguiu, continuou. Quem não seguiu, foi substituído. E hoje, em Aparecida não pode-se mais doar. Foi um acordo do Ministério Público, né, junto com o Poder Executivo e Legislativo, que não se doa mais área. Hoje tem que ser vendida, mas pode ser subsidiada. Aí voltando ao Dianote, que é Distrito Industrial Norberto Teixeira. Por isso que desse prefeito que começou o desenvolvimento de Aparecida. O Dianote fica na área do Sepaigo também. O governador, que é uma vontade nossa, até de tirar 100% do Sepaigo. Não faz sentido você ter uma casa de prisão que dá uma despesa para o Estado e é um gargalo para o município, na região metropolitana, a segunda maior cidade do Estado, no meio de várias indústrias, onde você puder gerar emprego e renda. E lógico, a gente sabe que é necessário, precisa de ter reeducando, mas é um gargalo que o governo tem que se pensar nisso. O pensamento do município, da gestão, inclusive das pessoas envolvidas no desenvolvimento econômico, é que uma casa de detenção
no município de Goiânia não suporta. Tem outros municípios, inclusive próximos da capital. Que poderia. E aí é um estudo, eu não vou me atrever aonde, como, isso aí os especialistas vão definir. Mas não faz sentido você ter um lugar em pleno desenvolvimento, onde não tem-se muito a se expandir, onde todos querem estar aí. Aparecida, ela está localizada no coração goiano, na margem da BR-153. Ela está a menos de 1.000 quilômetros dos principais centros de distribuição. Então hoje nós temos uma característica logística, todas as indústrias querem ter uma parte ou no mínimo centro de distribuição em Aparecida, porque daqui dá para você distribuir norte, sul, leste e oeste. Então nós estamos aqui cortados, Aparecida, por duas principais BRs, a 060 leste-oeste e a 153 norte-sul. Entendeu? Então você consegue escoar para todo o Brasil. Então nós somos, de localização, nós somos a melhor localização. Não faz sentido você ter lá ainda não sei quantos alqueires, que poderia ser indústria, gerando empresa e renda, e transformar o CEPAG para outro lugar, outro município, que aí os poderes públicos que não já tem essa estudo. localização privilegiada de escoamento de produção. E esse é uma dor que nós temos e um pedido para o governador de tempos. Então ele vem cedendo, desde que se construiu lá na década de 80, o pedido já era para que tirasse de lá. Certo. Na década de 80 já não fazia sentido. Passados então mais de 40 anos. Então. Mas aí tem se fatiado, não pode dizer. Não está fazendo aos poucos. Então o governador separou 30 alqueires, tirou o semiaberto de lá e loteou, já estão com as obras, ano que vem vai ser a inauguração. É um distrito 90% estadual, 10% é municipal por causa das doações diárias que precisa ter, mas é um distrito... Esse já tem um nome? Dianote, é o mesmo que nós estamos falando. Dianote é do estado. Perfeito. É o segundo maior distrito do estado de Goiás. O primeiro é o Daiag, né? do estado. Você falou de uma situação do Maguito Vilela. Surgiu até outra pergunta, mas antes disso, deixa um recado aqui para quem está nos assistindo. Você, advogado que nos assiste, tem um recado para você importante que sofre com problema de comunicação com o seu cliente que fica ligando. Doutor, como está o andamento do meu processo? Todo dia tem essa ligação. Existe um aplicativo que soluciona o seu problema. É o app do advogado. Ele notifica o seu cliente no celular dele do andamento do processo e cessa essas ligações. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online. E para você jovem que está buscando uma qualificação para ingressar no mercado de trabalho, a Faculdade Delta está com as inscrições abertas para o vestibular. Acesse o link aqui embaixo da Faculdade Delta, vai até o portal, se inscreva no vestibular, se prepare para o mercado de trabalho. Max, a questão do Maguito, você até citou desse trânsito que ele tinha no Federal, até porque o Maguito também ele foi um deputado constituinte, né? Sim. E eu quero saber assim, quanto à instituição, a SIAG, como é que é o envolvimento com órgãos públicos, essa comunicação, seja municipal, estadual ou até a nível federal, se assim for possível, e qual é a importância da associação estar se posicionando junto aos órgãos públicos para o desenvolvimento da cidade? Eu acho importantíssimo. Como eu te falei lá no início, a SIAG já foi criada com o intuito de fazer parceria do setor produtivo com o setor público, mesmo com o executivo, legislativo e judiciário. Então a gente tem cases de sucesso e a Aparecida é um sucesso, e eu falo isso. Por quê? Porque nós estamos de mãos dadas junto com, lógico, principal com o executivo, mas com o legislativo e com o judiciário. Então a associação comercial, indicando o secretário, ela participa diretamente na gestão de todos, prefeitura. Então ela é chamada, nós temos um conselho que todos os ex-prefeitos e o atual prefeito, tudo ligado ao desenvolvimento, senta-se na mesa para a gente conversar. Os candidatos, todos são sentados lá. Nós já sentamos com o candidato Leandro Vilela, já sentamos com o candidato professor Alcides, para ouvir, para ajudar, para contribuir. Todos eles já se compromissaram que, sendo eleito, Deus abençoando a candidatura de ambos, eles vão
continuar seguindo isso, a tradição de ouvir-se o conselho da SIAG para o desenvolvimento econômico, deixar a SIAG sugerir os nomes, que a escolha é do prefeito, né? Então a gente sugere os nomes, 1 ou 2 ou 3 nomes, e aí o prefeito sugere o que mais se identifica com ele, que mais tem a visão dele. E vamos sentar agora, vamos fazer uma reunião com... Lá são 3 candidatos, né? Sim. Leandro, professor Alcides e o William Panda. Então o William Panda nós vamos fazer estamos agendando, a equipe dele nos procurou essa semana para uma reunião com os empresários também. Nós temos o nosso podcast, Pode Estar, depois vocês seguem lá, Pode Estar, da SIAG, tá? Vocês ouvintes aí, é importante vocês seguirem. E lá nós já fizemos uma entrevista com o William Panda, uma entrevista para entender o que é as propostas de governo, qual que é a ideia, por que da candidatura, e vamos fazer com todos. O Leandro é na próxima semana e o professor na outra semana. Semana seguinte. Na semana seguinte. O seguinte. programa Pode Estar vai ao ar às quartas-feiras. Todas as quarta-feiras, das 8 da manhã. 8 da manhã. E tem algum termo de compromisso que a SIAG faz com os prefeitos para assinar ou não? É apenas o bate-papo? É bate-papo, é sugestão, não tem termo. Lá, tudo que a gente faz é na parceria, né? E a SIAG é a política, né? Ela não se envolve na política. O critério do presidente é também que ele seja também neutro nisso. Cada CPF a gente respeita. Para você ver, o professor Alcides é nosso filiado. Certo. Há anos, né? O Leandro é parceiro desde a época que foi deputado, então todos são amigos e bem-vindos. Então, o empresário, que cada CNPJ, cada CPF, a gente deixa a liberdade de escolher quem se identifica, acha que a proposta é melhor. A gente pensa no município. A gente entende que quem ganhar desses nomes vão ser construídas a cidade a 4 mãos. E a SIAG está lá para ser uma dessas mãos para ajudar no processo de construção. Sim. Que aí a gente já tem o case. Você perguntando no desenvolvimento. Aparecida nos últimos 10 anos, esse dado, Aparecida cresceu 192%, o PIB de Aparecida. Então nós temos um crescimento chinês no coração goiano. Sim. Então não existe nenhuma cidade no Brasil que cresceu tanto quanto Aparecida. Sim. Então Aparecida sai de uma cidade problema por uma cidade com mais de 100 mil CNPJs ativos. Então, a associação comercial, nós representamos mais de 100 mil CNPJs ativos, mais de 128 mil carteiras assinadas e registradas em Aparecida de Goiânia. Certo. Entendeu? Fora desses 120 mil CNPJs ativos, mais de 40 mil são microempreendedores individuais, que são os MEIs, então que presta serviço a essas empresas. Então assim, Aparecida transformou-se em 40 anos, mas saltou-se nos últimos 10 anos, graças a essa parceria, setor produtivo com setor público. Então, tanto executivo como legislativo. Interessante você ter trazendo esses dados, que eu vim fazendo até a somatória e jogando isso na quantidade de pessoas, a população de Aparecida de Goiânia. A população de Aparecida de Goiânia está estimada em 500 mil de pessoas, né? Cerca de 500 mil. Então, o número de empresas e de pessoas de carteira assinada já dá a metade desse número. A gente considera ali crianças, idosos que estão aposentados, servidores públicos. Então, você vai fazendo esse somatório, já chega aí que a população de Aparecida de Goiânia, quase que no geral, ela está empregada, ela tem uma fonte de renda. Seja o empreendedor, ou seja o empregado, o servidor. Isso mesmo. Nós estamos falando em quase 200 mil pessoas. Pessoas só do empregado e de empresas, né? De empresas ligadas. Já foi a metade. Já foi quase a metade. Nós estamos falando de 160, 150 mil. Olha para você ver. É bem interessante. Recentemente teve, agora, meado de agosto, um evento sobre desenvolvimento de tecnologia, negócios e agroindustrial de Aparecida de Goiânia, não foi? Que foi a Goiás Business Show. Isso, o Goiás Business Show foi agora, até dia 17 de agosto, foi isso, né? Foi semana passada. Certo. O Max, qual que é o resultado de um evento desse tipo? O que traz para o município, né? Eu vou falar até o que leva, porque nós não estamos apresentando, mas o que leva para o município esse tipo de evento em negócios, em reconhecimento e a importância de se produzir esse tipo de eventos no município. E foi produzido por quem, até, na verdade? Então, a feira ela é produzida por uma entidade
né? Essa entidade ela é independente, né? Ela tem um apoio da associação, mas é apoio. A associação não faz parte do evento, ela tem um apoio da prefeitura, do governo de estado, mas também são apoios que ele faz. É independente, o presidente desse instituto é o André Walker, um abraço para ele, parabéns pelo evento. É um visionário, né? Eu acho que ele trouxe a segunda edição, ele trouxe um evento baseado nas Tecnoshow, nas AgriShows da vida, eu acho que cabe. Eu sou um dos entusiastas, né, e um que apoia ele e fomento. Eu sei que é árduo, é difícil, né? Eu até falei para ele nesse evento na abertura, onde eu tive a oportunidade de ajudá-lo lá na abertura. Fui um dos que tive a fala. Eu disse para ele, o início é árduo. Tudo começa pequeno. Então, você foi em Rio Verde, que é uma das maiores do Brasil, ela começou pequeno. Sim. Você vai em Ribeirão Preto, que é a maior, começou pequeno. Vai no Rio Grande do Sul, Expo Inter. Todas começaram pequeno, com as suas dificuldades, adversidades. Agora, o que a gente entende que é Aparecida por ser a segunda ou a terceira economia do estado, a segunda maior cidade do estado, cabe-se tão bem a feira e cada vez vai crescendo. Foi a primeira edição. Essa foi a segunda. Ela tinha sido a primeira no campo universitário, próximo ao CEPAGO, e agora ele veio para mais da BR-060, em frente ao polo industrial. É um espaço de evento que fica à margem do anel viário. A gente fala BR-060, mas é o anel viário, é a continuação da BR-060 ali, que é o anel viário. Sim. Então ele mudou de local, então ele já cresceu. Então é uma feira importantíssima, porque Aparecida, o território de Aparecida está quase todo ocupado. A gente tem poucos alqueires ainda. A característica rural nossa são pequenas hortifrutis, né? Então são pequenos produtores. Nós não temos grandes produtores em Aparecida. O nosso agronegócio é agroindustrial. Certo. Então todas as indústrias lá dependem. Então, indústria de café, indústria de bolacha, indústria de arroz, indústria de feijão, então são agroindústrias que beneficiam esse produto. Então nós estamos na ponta de uma cadeia, diferente de Rio Verde. Rio Verde, 90% é quem planta, quem produz. Nós já somos a quem beneficia esses alimentos que se produzem ao longo do estado e ao longo do Brasil. Então é importantíssimo, eu vejo um futuro muito grande, lógico, com o apoio de todas as indústrias, todas as empresas. É importante ressaltar isso, que tem que ser o setor produtivo apoiar um instituto desse, a prefeitura apoiá-lo também, o governo do estado, não tem sombra de dúvida, vai ser um sucesso, já é um sucesso. Aos trancos e barrancos, o cara sozinho, com a enxada na mão, capinando esse terreno, já está sendo um sucesso. Imagina com apoio fortíssimo, porque já tem um apoio, mas é um apoio institucional, tem um apoio mais forte. Eu acho que quem ganha é o município. Nós estávamos falando há pouco de eventos, né, antes da gente começar a entrevista. Eu vejo que a importância dos eventos, não só como feiras de negócio, mas entretenimento, cultura, lazer e esporte, independente do valor que se investe, tudo isso é voltado para o município. O município de Aparecida há anos faz a Aparecida Show, que é uma festa da prefeitura, que movimenta milhões. Ela investe-se milhões, mas o quanto ajuda isso na cadeia produtiva? O quanto movimenta? Esse ano, para você ter ideia, foi logo na época da tragédia do Rio Grande do Sul. Sim. E aí o prefeito Vilmar Mariano chamou a associação, nós prontamente ajudamos a arrecadar os alimentos da feira para mandar para o Rio Grande do Sul. O governador Caiado também apoiou, né? E os empresários em pesos apoiaram. Então nós arrecadamos mais de 300 toneladas de alimento. Certo. E disso aí, grande parte foi da feira. Então você vê, e a destinação foi 100% para 100% para o Rio Grande do Sul. 100% para o Rio Grande do Sul. E aí a gente está falando só dos alimentos que foram arrecadados. Só dos alimentos. Aí teve transporte, teve tudo isso, teve comboio, o prefeito ajudou, a prefeitura junto com o governo do estado ajudou, o corpo de bombeiro, a polícia militar, que foi escoltando essa comitiva, os empresários, porque nós temos uma característica logística, então nós temos muitas transportadoras.
todos ajudaram, então todos os empresários se mobilizaram, iam doar alimentos, cesta, tudo. Então fora roupa, fora isso, só alimentos, fora isso, fora arrecadação de roupa, água, bebidas, isso não está contabilizado, que também foram destinados. Certo. E isso foram doações das pessoas que estavam indo do evento. Do evento, só que o evento também ele tinha uma cobrança de ingresso, não tinha? Ou não? Não, era aberto, né? Ele era aberto. Era aberto, né? É uma cobrança solidária. Se você não levar um kit de alimento, acho que pagava R$2, mas eu acho que eles nem cobram. E pensar que nessa estrutura toda tem todo o desenvolvimento do comércio local. É o ambulante, é o hotel. É o hotel. Olha, imagina os supermercados. Porque um supermercado lá não dá conta de vender. Teve dia lá que teve mais, se eu não me engano, o dado, teve mais de 70 mil pessoas num show lá. Eu acho, se eu não me engano, foi Zé Neto e Cristiano. Certo. Não tenho certeza. Mas você imagina, 70 mil pessoas, cada um levar 2 quilos de alimento. Movimentou o mercado local. Quantos mercados as roupas que as pessoas compram para ir as feiras que movimentam. Então é importantíssimo. O país se deixou, ele inclusive entrou, então, até entrou no calendário dos eventos, os grandes eventos do estado de Goiás. Sim. Né? Então, ele é reconhecido como grande evento e movimenta pessoas de vários outros municípios para. E nacionalmente o rodeio também. Lá é um evento e um rodeio paralelo. Então tem-se o rodeio, tudo no mesmo complexo, as pessoas saem do rodeio e vão para o show. Então são 2 eventos num só. E o evento foi maravilhoso, foi feito pela companhia de rodeio, Luiz Maronés, foi um sucesso. Tremendo o evento. Sobre comércio de Aparecida hoje, até industrial, o comércio local. O que tem de oportunidade hoje comercial em Aparecida de Goiânia? A pessoa tem interesse, está escutando nosso bate-papo aqui, está interessado em desenvolver em Aparecida. O que é que está no momento, ou mesmo que não seja o momento, o que é interessante para uma pessoa montar comercialmente no município de Aparecida? Eu acho que Aparecida, sim. Aparecida ela é grande territorialmente, mas não é muito grande, né? Se você pensar em município habitado, ela é grande, mas se você pensar em comparar com Silvânia, que tem o maior município do estado, ela é bem pequena. Mas Aparecida tem seus comércios locais, né? Tem suas cidades independentes. Você pega a Vila Brasília, então ela é um comércio isolado, ela tem uma vida própria, ela acontece tudo ali. Você pega a região do Buriti Shopping, né? Que você pega Cruzeiro ali. Então é outro comércio, uma região de comércio que tem tudo. Cada um dessas você vai ter todos os tipos de comércio e são núcleos. Aí você imagina. Aí você vai lá para o lado do Santa Luzia, que eu falei, a região ali atrás dos motéis, perto do Parque Laranjeira, é outra realidade. Você vai para o Garavelo, é outra realidade. Você vai para o centro de Aparecida, é outra realidade. Então, Aparecida, eu falo o seguinte, a terra é fértil, o solo é próspero, venha que qualquer comércio, lógico, um estudo de mercado, você vem. Então, sim, eu vejo que tem oportunidades para cada um. Você tem que conhecer as regiões. Aparecida tem várias regiões. Eu quero começar um comércio de construção. Então, aonde que se coloca? Isso existe. E aí, o que eu indico? Cara, se você tem uma estrutura, você vai contratar uma consultoria. Se você não tem uma estrutura, está começando, estou deixando um emprego, minha estrutura é pouca, quero começar um pequeno negócio, busque o Sebrae. Então você tem um Sebrae para te ajudar a começar, você tem lá, e o Sebrae fica dentro da SIAG lá, parceria. Então ele representa mais de 23 municípios. Quer estruturar para qualificação de mão de obra? Você tem SESI e SENAI. É voltado para o comércio, na parte de restaurante, de hotelaria. Você tem a FEComércio junto com o SESC, SENAT, entendeu? Tudo para orientar. Então, use-se o sistema S, que você vai ter muito bem realizado. E é parecido se você for na área de construção, tanto para montar comércio ou construir casa, é oportuno. Tem muitas áreas. Estão asfaltando ainda, Aparecida ainda não é 100% asfaltada, se eu não me engano, 90 e poucos por cento. Então, estão se fazendo muito asfalto, então tem muitas oportunidades. São novas avenidas, são novos eixos para se criar novos momentos e para fazer todo tipo de comércio, desde farmácia, indústria, empresa. Indústria, lá em Aparecida, esse novo setor aí, do Dia Norte, é mais ou menos 350
módulos. Certo. Então a gente acredita de 200 a no máximo 300 empresas vão se instalar nisso. Ok. Eu tenho uma fila de espera mais de 3 mil. E a pergunta que eu te fazia agora era essa. Tem mais de 3 mil na fila de Nesse espera sentido, hoje. quem está interessado em montar uma indústria lá em Aparecida de Goiânia, no distrito, então agora ela tem que aguardar nessa fila de espera. Na verdade, assim, eu comecei a te falar no início que não pode se mais doar terra. O que vai acontecer? Vai se abrir um edital. Esse aí é feito totalmente pela Codego. Vai ser um pregão? É um pregão. É pela Codego. A Codego é a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás, em parceria com a CODAP, que é a Companhia de Desenvolvimento do município, e a CIAG. Nós vamos fazer a 4 mãos, mas é feito, toda a legislação é pela Codego, até porque é a área da Codego. Entendeu? Vai se fazer um edital e nesse edital você vai ser pontuado. Eu quero X metros quadrados para instalar minha empresa. Essa empresa ela vai agregar tantos empregos, mas não é só emprego. Mas eu estou agregando, às vezes eu tenho pouca empresa, mas eu agrego na cadeia produtiva. Certo. Eu já estou ou não no município, é uma expansão. Certo. Entendeu? Qual você o tipo vai se de pontuando. produção? Tem o segmento dela também. Tudo que se agrega nisso. Vai ser avaliado, vai ser um critério que é para todos. Avaliando nisso, passou-se nesse critério, você vai pontuar. Vamos supor, você conseguiu pontuar 100 pontos. Se você conseguiu 100 pontos, você vai ser subsidiado até 70% do valor dessa área. Certo. E vai começar o seguinte, a área vale, por exemplo, tem uma área lá que vale R$1 milhão, só para a gente ter uma noção. A Codego vai avaliar ela como se fosse lote, não vai avaliar como ela fosse uma área em tudo. Então ela já vai de cara, a gente estima-se que vai valer 500 mil. Ok. Desses 500 mil, ela vai subsidiar 70%. Perfeito. E o restante, os 30% que você vai pagar, vão ser várias parcelas parceladas, várias parcelas para facilitar o pagamento. Até para que ele possa utilizar um pouco do capital para o investimento que é necessário também. Sem dúvida. Com um prazo, inclusive, a para ideia investir. não é nem usar o capital, a ideia é a Codego já vai liberar a área para ele já tirar um financiamento a juros baratos de fomentos, para que ele já construa e paga já com a produção dela. Certo. A ideia é trabalhar e pagar, não tem que descapitalizar. Bem interessante. Então é uma proposta E a muito previsão já de instalação desse polo e começar isso tem? As obras já foram licitadas, já começaram as obras já estão em pleno vapor. O que vai se abrir é o edital. Acredito que deve ser em janeiro, por causa do período eleitoral. Certo. Não está podendo abrir. Acredito, não tem esse dado certeza. Ok. Então até janeiro vai abrir isso aí. É bem provável então que em 2025 isso já Começa esteja... o edital da inscrição, porque a ideia nossa é que as empresas já passam nesse edital e enquanto estão concluindo-se as obras, elas já vão se arrumando os documentos, se organizando, para que a hora que você entregar as obras, as empresas já estão instaladas, já estão começando a trabalhar, entendeu? Entendi, perfeito. Sobre, um pouco mais, uma curiosidade que eu tive aqui sobre a CIAG, para se associar à CIAG, a empresa deve estar instalada em Aparecida de Goiânia? Não necessariamente, lógico. Preferencialmente sim, certo. Ela representa o município de Aparecida, mas não só está assim. A associação ela é vinculada a uma federação, que é a FACIEG, um abraço para o presidente Márcio, da FACIEG, e é ligada à CACB, que é a Confederação Nacional. Então, onde estão ligados todos à associação. A nossa representatividade é nacional, até porque as decisões de impostos, de mudança na Constituição são nacionais. Então a associação precisa instalar-se nisso. As regras de impostos, as regras de legislação ambiental são tudo nacionais. Lógico que tem umas regras estaduais e regras municipais. Nós atuamos nesse todo o processo. Para te dar um exemplo. Nós lutamos, através do deputado Vetter e o presidente da Assembleia, para mudar-se o período de validação do Corpo de Bombeiro, que era de 1 ano. E alguns estados e municípios já utilizam 5 a 10 anos. Então a gente propusemos ao estado de Goiás que eu tiro uma licença do Corpo de Bombeiro, que ela vale para 5 anos. O Corpo de Bombeiro ainda não está estruturado e preparado para isso, mas já se cederam por 2 anos.
O refis que o estado de Goiás fez. Então foi um pleito da SIAG, lógico, junto com a federação e todas as outras. Esse do Corpo de Bobeira, a FEComércio participou também. Então, assim, nós estamos ligados a todos. Então, não impede de uma empresa de Caldas Novas, tudo. O que a gente sugere, se já tem uma associação e você precisa ter mais representatividade, que fique nas duas. Certo. Mas preferencialmente seja de Aparecida. Mas pode ser um microempreendedor, um advogado que queira se associar. A gente representa o setor produtivo, de uma maneira geral. Certo. Entendi. Entendeu? Eu queria conhecer um pouquinho mais sobre o Max, Sim. tá? Se permitir, não o presidente, o Max, mas o Max Coelho, empresário. Certo. Max, o que é o seu ramo de atividade? Meu ramo de atividade Em Aparecida de Goiânia. Em Aparecida de Goiânia é uma construtora. Certo. Eu tenho um grupo de empresa que atua em 3 áreas de negócio. Construção, são 2 empresas, que é a CBMA e a AMX, que atua no setor público e privado, mas 90% são obras públicas. Então, eu atendo todo o estado de Goiás. Certo. Então, eu tenho obra na região sudeste, na região norte, hoje mais na sudeste. E Aparecida de Goiânia, mas é onde tiver oportunidade. Né? Então, a gente Fora do estado de depende. Goiás, você atua aqui? Hoje não, até atuo, mas hoje eu não tenho atuado. Tem que ser uma obra, uma oportunidade muito interessante para ir pelo deslocamento, pelas condições, entendeu? Se tiver uma oportunidade, atua, mas preferencialmente em Goiás. Mas fora de Goiás, tirando Brasília, né? Porque Brasília eu considero que é dentro de Goiás, né? Sim. Mas aí a gente atua, mas é um território que a gente entende que é dentro de Goiás, né? É outro distrito, mas está dentro de Goiás, né? Como é que foi o seu começo no empreendedorismo até chegar aí na construtora? Você sempre trabalhou com construção? Não, eu trabalhei com ele e outras coisas. Meu pai, ele é funcionário público. Né? Minha mãe trabalhou-se em empresa, teve empresa, mas é do lar, 90% do lar. Então, meu pai é auditor fiscal, né? Então sempre trabalhou no empreendedorismo com fazenda, então foi juntando-se o dinheiro para se comprar a fazenda, empreendendo e fazendo, e até hoje continua se aposentou no fisco, mas ainda empreende com fazenda no setor do agronegócio. E aí, na minha juventude, montou-se uma empresa de autopeça junto com a família, os tios, e minha mãe foi lá para ajudar na parte financeira. E aí foi meu primeiro emprego que eu tive contato com isso. Então eu comecei lá como entregador, office boy, né? Certo. E fazia correria para o banco de bicicleta, era ali em Campinas, fazia as entregas de bicicleta, fazia os bancos de bicicleta. E daí com os 17 anos eu vi uma oportunidade de entrar no ramo de joias. Então tinha uns amigos, família que até hoje mexe ali em Campinas com joias. Tive uma oportunidade de entrar, peguei uma representação de joias para ficar mais à frente de vendas. Então, assim, diretamente da família, não. Tinha amigos bem próximos, mas diretamente não tinha mexido. Então foi o primeiro contato que eu tive com vendas. Eu era representante, comecei a representar empresas de São Paulo e vender na cidade de Goiânia, Anápolis e Brasília. Então, aos 17 anos foi o meu contato. Daí surgiu a oportunidade de entrar de parceria, eu comecei a juntar um capital e entrei de parceria numa empresa de fazenda. Era uma imobiliária rural. Então o cara estava começando, meu pai estava muito ligado. Comprava e vendia fazenda. Comprava e vendia fazenda. Então meu pai foi comprar uma fazenda e intermediava. E aí eu falei, poxa, numa comissão que o cara ganhou aqui, ganha mais do que eu ganhava o ano inteiro, trabalhando como todo. Aí eu vi uma oportunidade. Aí eu conversei com ele estava precisando de um parceiro, fui ser parceiro aí. E aí foi meu primeiro negócio como empreendedor mesmo, né, na veia. E aí surgiu a oportunidade de uma distribuidora da Coca-Cola em Aparecida de Goiânia. E foi o acaso. Do Grupo Bandeirantes? Do Grupo Bandeirante. O Grupo Bandeirante fez 12 mini distribuidoras na região metropolitana. E uma delas surgiu a oportunidade para mim, e aí o acaso me levou para Aparecida. Não foi uma escolha. Né, eu fui escolhido. Então o Refresco Bandeirante falou, tem essa aqui, tá
tem essa área Isso foi na década de disponível. 2000. Foi nos anos 2002. Certo. Aí eu comecei com a distribuidora da Coca-Cola, zero construção civil. Não Foi tinha quando nada. iniciou na CIAG como associado. Foi. Aí para mim entrar na CIAG foi o seguinte, eu precisava montar uma estrutura em Aparecida. Já existiam os polos industriais. Então já estava se fazendo o terceiro polo e já tinha 2. E aí eu procurei o secretário da Indústria e Comércio, que é o Felismar hoje, né, que era da época. E aí o Felismar falou, cara, tem a área do jeito que você precisa, eu falei, a dimensão está no polo tal. Você consegue se instalar lá. E fui lá, foi a primeira que eu olhei, já fiquei com a área, se instalei no polo e eu falei, ó, não conheço bem Aparecida, não conheço os empresários de Aparecida, precisava fazer um network, conhecer isso. Ele falou, ó, o melhor local é a associação comercial. Aí foi aonde eu me ingressei na associação comercial, onde eu comecei a fazer o network. Então é um conselho que eu dou. Qualquer empresário, independente do ramo, independente da cidade, faça parte de uma associação, de uma cooperativa, que é o melhor lugar para você fazer esse network. E ali eu fui fazendo network e fui vendo oportunidades. E a construção foi vindo por interesse. A Coca-Cola, ela perdeu o interesse em ter essas distribuidoras, ficou alguns anos, depois ela acabou com essas distribuidoras e nós migramos. Aí foi aí que eu migrei já para a área de construção, prestar serviço para o setor público. Né? Então foi aí onde eu vi. A oportunidade, o que eu vi? Eu pensei o seguinte, aonde que você vender Coca-Cola, chefe, depois você vai vender o quê? Você vende o melhor produto do mundo. Vende mais que esse dinheiro. Era uma briga, se faltar Coca-Cola você não tem noção a briga que era. Então você abriu, eu falei, cara, depois eu vou vender o quê? Que qualquer coisa que eu vou vender vai ser difícil, né? E eu falei, qual que é o melhor cliente que eu tenho? Aí eu fui estudar, eu estudei que o melhor cliente que eu tenho é o Brasil, né? Então é o maior cliente, tudo. Qual que é o produto que ele mais consome? Construção. Certo. E aí eu fui me estruturando para isso, paralelamente, para fazer. Uma área que jamais tinha trabalhado, foi só pelo desafio de se desenvolver nessa área. Foi pro desafio de desenvolver. E Você começa com construção, vai criando isso, faz uma obrinha aqui, vai criando atestado e você vai, é um degrauzinho que você vai começando a fazer até galgar e entrar. Certo. Agora, nosso tempo está chegando no fim, mas eu tenho mais uma perguntinha para te fazer, e assim, fica à vontade para falar da forma como você achar melhor. A CIAG, você já falou aqui inicialmente, a gente ela é apolítica, o presidente também é. Mas e o Max Coelho, ele tem uma posição política sobre a candidatura de prefeito de Aparecida de Goiânia hoje? Ou, porque eu vi na sua rede social que na verdade ele não tem nenhuma manifestação. Mas assim, é um combinado nosso como presidente. Porque você concorda, se eu... Lógico que eu vou ter minha preferência. Claro, o voto é secreto, né? E é secreto, mas como presidente, eu tenho que... É um combinado que eu não posso declarar. Porque se o Max declarar apoio, não tem como, é o presidente da CIAG. É a mesma coisa da associação. É impossível se desvincular disso, né? Então, da mesma forma, qualquer coisa que eu fizer na empresa, eu também vincula diretamente na CIAG. E hoje as redes sociais, elas vinculam muito isso, né? Expõem muito a vida pessoal, que acaba se confundindo com a profissional e reflete. E a gente que está presidente, porque eu estou presidente, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, assim, um dos compromissos é esse, ó. Você tem que estar certo que você não vai levantar bandeira para tal partido ou contra ninguém, porque tudo se respinga na associação e perde total sentido. Porque, assim, poder não briga com poder. E eu falo muito, o setor produtivo é o quarto poder mesmo, é a locomotiva desse país. Então é aonde a gente consegue transformar e melhorar o ecossistema. E eu vivi isso. Aparecida de 2002, Aparecida de 2024, 22 anos depois, eu que sei o que é Aparecida, porque eu vendia Coca-Cola no Mar de Hermana, um caminhão minha da terra, sabe? Com cofre. Então, assim, eu atendia, o propósito da distribuidora é que a Refresco Bandeirante
tivesse tantos caminhões para entrar lá na periferia e ficar o dia inteiro na periferia andando em ruinha para entregar para o mercadinho tal, para o mercadinho tal. Então a proposta era essa. Então a cidade se desenvolveu, ela não, tá bom, agora está desenvolvida, vai mais para lá. Faz parte do jogo, sim, né? Sim. É entendido que os trabalhos das multinacionais nesse caso, né, nesse sentido. E faz sentido. E foi uma experiência fabulosa. Então é sempre aprendizado, né? Eu brinco que eu estou sempre aprendendo. Eu aprendo todos os dias. Aqui eu estou aprendendo com você. Aprendi com o nosso amigo ali um pouco de política que nós falamos antes, né? A gente sempre vai aprendendo. Vai batendo papo e vai conhecendo. Obrigado demais, Max. Infelizmente, nosso tempo de fato está chegando ao fim. Nosso bate-papo é muito corrido, muito rápido. Hoje a gente falou bem específico aqui sobre o desenvolvimento de Aparecida de Goiânia. E depois a gente quer bater um papo com você mais sobre empreendedorismo. Da hora. Numa outra oportunidade, já está feito o convite para a gente falar sobre empreendedorismo. Fechado. Da sua experiência. Tá aceito. Tá aceito? Então, tá obrigado. aceito. Max, obrigado. Obrigado, Rui. Demais. Obrigado ouvintes aí, obrigado toda a equipe que tem nos acompanhado aí, uma boa noite. Aproveita e já deixa aqui para quem está nos assistindo a informação de como a quem está interessado em associar a SEAG, como pode fazer, inclusive então, até as suas redes sociais, se quiser deixar para te acompanhar. Você pode procurar o Instagram da associação, pode nos marcar lá, ou no Google também, quem não tem Instagram, alguns empresários não têm Instagram, você pode procurar a SEAG, só ligar lá, as pessoas vão te atender. Tudo. Tem as redes sociais, a SEAG também, tem site, aseag.com.br. Então, todas as redes, os canais aí, estamos disponíveis para você. Venha associar, você empresa de Aparecida, é um canal de você fazer network, alguém que luta por você e pode ajudar na transformação. Que é um bate-papo que é importante no nosso próximo, que nós vamos falando, que é do Comitê de Desburocratização. Foi algo feito pela SEAG, nós fomos o número 1 do estado de Goiás, a cidade de Aparecida, desenvolvido pelo SEBRAE, junto com a SEAG e o município de Aparecida. Nós criamos um comitê de desburocratização das empresas. Então você que está montando sua empresa, tem uma dificuldade, procure a SEAG. Óbvio que a gente quer você como associado, mas mesmo que não esteja, a SEAG tem um comitê de desburocratização, junto com todas as secretarias de Aparecida, para desenvolver isso, para facilitar e para agilizar as empresas de Aparecida de Goiânia, independente do tamanho, se uma pequena, micro ou uma grande empresa, pode ir lá, estamos à disposição para contribuir. Muito bacana, isso é fundamental, a gente vê que é uma pauta muito relevante, muito latente, da burocracia para se poder ter um comércio no país, né? É muito difícil. E esse tipo de trabalho que o município faz em parceria com o setor produtivo é fundamental para o desenvolvimento. Concordo. Essa é a receita do bolo. Né? Fazer a quatro mãos, o setor produtivo com o setor público, pensar juntos. Por isso que a gente tem que ser apolítica, tem que pensar no município, no estado e no Brasil. Max Coelho, obrigado de novo. Obrigado, Rui. Pela contribuição. Obrigado, ponto de vista, obrigado a toda a equipe aí. Boa noite a todos, ficam com Deus. Pessoal, obrigado também pela audiência de vocês de sempre. Curtam aqui esse vídeo, deixa aqui no nosso comentário o seu ponto de vista sobre o desenvolvimento econômico aqui de Aparecida de Goiânia. Fala aí da sua cidade. Compartilhe, siga as nossas redes sociais, @Boletim Goiás em todas as redes sociais. A rede social da nossa parceira aqui, a produtora TC Multimídia, @TC Multimídia. Abraço ao nosso produtor Lucimar Faria, que está aqui nesse desafio de nos produzir. E muito bem, por sinal, diga-se de passagem, obrigado, Lucimar, pela parceria de sempre. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. Economia não se trata de coisas ou objetos materiais tangíveis. Se trata de homens, suas apreciações e as ações que daí derivam. Ludwig von Mises. Uma boa noite e até mais.